Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Nosso assunto de hoje é sobre o Boletim Focus e vamos entender o que ele é, quais informações ele tem e por que ele é importante para o investidor. Bom, se você já iniciou os seus investimentos no mercado financeiro, é claro que, e mesmo aqui na comunidade do investidor, a gente sempre reforça que é muito importante, antes de começar a realizar os aportes, ou seja, de colocar efetivamente dinheiro em algum tipo de investimento, você precisa conhecer o seu perfil de investidor, você precisa ter bem definidos os objetivos que você tem para cada um dos investimentos que você vai iniciar, não importa se é para curto, médio ou longo prazo. E a gente tem aula com esses conteúdos que eu acabei de citar na nossa comunidade aqui disponíveis para vocês de forma gratuita. E uma outra coisa muito importante é que a gente precisa sempre estar bem informado para que a gente possa tomar as nossas decisões de investimento. A gente precisa sempre aumentar a assertividade na hora de fazer as aplicações. Então, eu tenho que ter informações sobre os investimentos que eu pretendo assumir e eles têm que estar alinhados com os meus objetivos e com o meu perfil de investidor. Basicamente é isso. E quando a gente fala aí de economia, de indicadores econômicos, um dos documentos mais completos que existem é o Boletim Focus do Banco Central. Apesar de ter uma importância muito grande, pouquíssimos investidores fazem o acompanhamento. Ele é um boletim que é atualizado semanalmente e muito pouco utilizado, tamanha a importância que ele tem. A maioria das pessoas, na verdade, desconhece a utilidade dele, como é que poderia fazer a leitura dessas informações e aplicar no seu dia a dia. Por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui na comunidade, para que vocês entendam o funcionamento e, preferencialmente, a recomendação que vocês passem a acompanhar. Se não toda semana, mas ao menos aí uma vez por mês, com uma frequência que vocês vão determinar. É importante que vocês tenham ciência do que está acontecendo no cenário, porque isso influencia demais nos preços dos ativos e numa série de decisões que vocês venham a tomar como investidores, tá bom? Então, e aí vocês vão ficar cada vez mais e melhor preparados para as decisões aí que vocês tomam ao longo dos seus investimentos. Basicamente, esse Boletim Focus, ele traz projeções econômicas dos maiores players do mercado. Então, a gente consegue ter uma visão bastante ampla e bastante fiel de como é que os grandes investidores, de como é que os corporativos, os grandes players estão projetando em relação aos principais índices aí do nosso país, da nossa economia. O que é, então, o Boletim Focus aí do Banco Central? Muitas pessoas, ao invés de boletim, falam relatório Focus, é a mesma coisa. Então, ele é um documento divulgado pelo nosso Banco Central. Ele iniciou aí essa divulgação no ano de 2001 e ele reúne, assim, praticamente as informações mais importantes referente a todas as expectativas, ou seja, são projeções relacionadas à economia do nosso país. Esse documento ele é elaborado por profissionais do Departamento de RI, que é o Relacionamento com Investidores, e também do Estudos Especiais, lá vinculados ao Banco Central. E ele vai ter, então, esse resumo das principais expectativas de mercado em relação à economia brasileira. Como é que isso é feito, essas projeções, elas vêm a partir das percepções dos bancos, das gestoras de recursos, de instituições financeiras, como eu disse no slide anterior, dos maiores players do mercado financeiro. Toda segunda-feira ele é divulgado através do site do Banco Central e esse relatório ele é extremamente conhecido aí no meio dos investimentos, do mercado financeiro, porque ele serve realmente como uma verdadeira bússola para todos nós investidores, não só aqui do Brasil, mas também para os investidores estrangeiros. Então, se até o pessoal de fora, do exterior, acompanha o Boletim Focus, qual é a justificativa que eu, como investidora do país, não faço esse acompanhamento? Então, já é uma reflexão. Que informações que a gente encontra, então, nesse boletim? Então, ele vai trazer semanalmente essas estimativas que eu comentei com vocês. Os principais indicadores são o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, taxa Selic, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços a Mercado, utilizado aí para as atualizações de valores de aluguéis, por exemplo, o IPC da FIP, que é o Índice de Preços ao Consumidor, especificamente aqui do município de São Paulo, taxa de câmbio, informações sobre crescimento ou decréscimo do PIB brasileiro
e mais alguns outros. A gente está citando aqui os principais. Cada um desses que eu citei, além de outros que fazem parte desse relatório, eles têm um papel fundamental na economia de maneira geral, quando a gente tem aquela visão macro. Então, é muito importante que a gente saiba interpretar e ter um conhecimento de cada um deles, porque eles vão se tornar uma fonte muito importante de consulta para nós investidores na hora da nossa tomada de decisão. Então, por que, acompanhar aí o relatório ou o boletim Focus? Como eu disse antes, se não for possível, fazer o acompanhamento semanal, mas que vocês adquiram o hábito de fazer isso de maneira regular. E é importante que a gente adquira e mantenha esse hábito. Qualquer pessoa que tenha já se tornado um investidor ou pretenda vir a ser, é importante adquirir esse hábito. Porque com este acompanhamento, a gente consegue ter uma visão mais ampla da economia, de todos os indicadores econômicos do país. E na hora da gente fazer os nossos aportes e de escolher os nossos investimentos ou até reavaliar e fazer alguma mudança na nossa carteira, efetivamente decidindo onde é que eu aplico o meu dinheiro, é muito importante que a gente tenha um bom embasamento das projeções econômicas para os próximos meses e até mesmo anos. É diferente quando eu pego um relatório direto da fonte, sei ler, analisar para tomar as minhas decisões, do que ficar dependendo de opiniões de terceiros. Então, aqui você tem acesso ao relatório e você tem a informação fidedigna para ter acesso e para poder efetivamente tomar as decisões. Na prática, vamos para um exemplo aqui. Vamos supor que aí nas projeções de mercado do Boletim Focus, existe aí uma projeção sugerindo um avanço da taxa Selic para os próximos meses aí, ou próximos anos. É uma informação essencial, então eu vou considerar investimentos que vão se beneficiar do aumento da taxa de juros no futuro. Isso muda toda a minha estratégia de investimentos. Se por outro lado, a expectativa que o boletim nos traz é de que vão acontecer novas quedas de juros, eu também vou considerar dentro dos meus aportes e dos meus investimentos escolhidos opções que estejam alinhadas a essas projeções, onde eu vou me beneficiar, vou ter uma rentabilidade melhor, partindo de um cenário com quedas de juros. Então, isso embasa todas as minhas decisões e a minha estratégia de investimento. Como é que eu faço, então, a leitura desse documento? A primeira vez que a gente abre o Boletim Focus, ele fica bastante confuso de entender nessa primeira leitura. E é comum, gente, tudo que é novo, tudo que, principalmente quando tem um teor mais técnico assim, num primeiro momento parece que não é pra gente, mas é só uma primeira impressão equivocada, porque quando a gente faz uma leitura correta, a gente consegue ter aí um entendimento de maneira bastante fácil. Então, a gente acessa sempre o site do Banco Central, a gente vai acessar lá e abrir o relatório mais recente que foi publicado, lembrando que isso acontece toda segunda-feira. Se vocês quiserem pesquisar um relatório mais antigo, você tem a opção lá de fazer filtros por datas, e aí você escolhe o seu relatório, e aí na primeira página lá você vai ter a data de divulgação daquele relatório e as projeções do mercado para a inflação brasileira. É o primeiro ponto a primeira informação que vocês vão ter acesso. Na sequência, vocês vão acompanhar ali o comportamento dos indicadores dos últimos relatórios que foram divulgados e do relatório atual. É muito importante porque a gente começa a ter ali um comparativo. Então, eu consigo ter um cenário mais amplificado e eu posso fazer um estudo de como é que as coisas estão evoluindo, tá bom? Aí eu tenho, então, fazendo esse comparativo dos relatórios divulgados e do atual, eu consigo ter acesso aí às projeções de mercado para todos os índices que eu comentei já com vocês, IPCA, IGPM, IPC e todos os outros que a gente verificou lá anteriormente. Vocês conseguem encontrar dados de projeções anuais para a economia brasileira, e ali a gente tem as expectativas, as projeções para o ano atual e para o ano futuro. Então, a gente consegue ter um cenário aí de 12, 24 meses como estimativa. Isso é muito importante. A gente consegue acompanhar a evolução e projeção para a meta da taxa Selic, que é fundamental. E aqui o que é interessante? A gente costuma acompanhar ali quando sai o Copom, sai a taxa Selic atualizada. Eu já estou tendo a informação ali, em tempo real, mas de um fato já ocorrido. Quando eu estou aqui dentro do Boletim Focus,
Eu estou trabalhando com projeções e eu já tenho uma estimativa, claro que pode ou não se confirmar, mas eu estou aprendendo aqui a trabalhar num cenário olhando para o futuro, onde eu já consigo me antecipar a um possível cenário com grande chance de vir a ser replicado. Então é muito importante, é uma evolução no meu acompanhamento como investidora, tá bom? Além de taxa Selic, crescimento de PIB, de produção industrial, dados de balança comercial, enfim, é um relatório mais técnico sim, mas que me traz uma série de informações extremamente importantes que estão diretamente ligadas aos investimentos que eu estou me propondo a fazer. E uma dica bastante importante aqui, assim, não deixem de analisar, de verificar essa parte do relatório, que é a chamada tabela Top 5. Lá ele reúne as projeções das 5 instituições que mais acertaram as previsões dos indicadores econômicos aí nos relatórios anteriores. Então, por isso que é chamada de Top 5. E isso dá mais credibilidade às projeções apresentadas. Então, é muito importante que a gente, toda vez que esteja ali analisando, dê uma olhada lá nessa tabela Top 5, tá bom? Para a gente concluir, então vamos lá. Boletim Focus é um documento muito completo e bastante útil para todos nós que precisamos estar sempre informados, que a gente tem não só o que está acontecendo no tempo atual, mas que a gente tenha acesso às projeções econômicas e que a gente entenda que todas essas projeções econômicas, se confirmadas ou não, elas têm um impacto direto no mercado financeiro e de capitais como um todo. Isso é de maneira geral. O mercado, ele responde a esses acontecimentos econômicos. E essas informações são muito relevantes e muito úteis, não só para investidores, que é o nosso tópico aqui, mas também para empresários. O Boletim Focus, ele ajuda muito também todo mundo corporativo nas tomadas de decisões aí no dia a dia. É um apoio muito importante, tanto para investidores como para empresários. Então fica a recomendação, se você ainda não tem o hábito de acompanhar o relatório Focus, é um momento super importante de você iniciar aos poucos e a cada leitura você vai aprofundando o seu entendimento das informações e é muito importante que você inicie esse processo, tá bom? Na verdade, parece muito complicado num primeiro momento, como eu disse na primeira leitura, mas você vai descobrir que na verdade pode ser muito mais fácil do que inicialmente a gente imaginou e os resultados que você vai colher vão ser assim bastante significativos para você e claro para os seus investimentos. Então, um resumão aqui de tudo que a gente conheceu hoje. De acordo com o próprio Banco Central Brasileiro, o relatório Focus resume as estatísticas calculadas, considerando as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior à divulgação. Então, olha que importante, eles fazem a divulgação toda segunda-feira e os dados estão extremamente recentes, atuais, porque eles terminam essa coleta de dados na sexta-feira anterior à divulgação. Então, ele sai toda segunda-feira, ele traz uma evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para os índices que a gente viu aqui no decorrer dessa aula, índices de preços, atividade econômica, câmbio, Selic e mais uma série de indicadores. Vocês podem inicialmente se ater àqueles principais e depois vocês vão ao longo do tempo ampliando e aprofundando o conhecimento de vocês. Fazem parte aí mais de 100 instituições nesse estudo aí das projeções que compõem o relatório Focus. Então, bancos, gestoras, né, a gente citou também lá atrás, em relação a todos esses indicadores que a gente já vem comentando ao longo aqui da aula. Então, é uma série de indicadores fundamentais para a economia. O ponto interessante também da exibição de dados é no que se diz respeito à comparação que eu comentei com vocês. São mostradas as expectativas das 4 semanas anteriores, da última semana que passou, a expectativa atual. Então, a gente consegue ter um comparativo para a gente se situar bem como é que isso está evoluindo. Isso é muito importante porque a gente consegue avaliar as mudanças de percepção do mercado em relação aos indicadores, né? E a própria cotação ali, o pregão, ele vai responder de acordo com a percepção de como é que o mercado financeiro está entendendo, interpretando e recebendo todas essas alterações econômicas. E é muito importante também a gente ressaltar aqui, reforçar que tanto mudanças negativas quanto positivas,
elas merecem a tua atenção porque elas vão interferir nos resultados do mercado financeiro como um todo, não tem jeito, tá? Por outro lado, as projeções também nos ajudam muito no planejamento, na tomada de decisões, né? Eu consigo, por exemplo, utilizar essas informações para o valuation de um ativo, de um fundo imobiliário ou de uma ação, por exemplo. E o que é fundamental, a gente está falando aqui de uma ferramenta, de um recurso extremamente importante, de alta qualidade, gratuito, amplamente divulgado e que a gente sequer acessa aí para começar a ter um contato, tá bom? Então, ele é acessível a qualquer investidor e isso traz contribuições positivas aí para o mercado. Por hoje é isso, gente. Uma gratidão enorme, mais uma vez, por vocês e a gente se vê aí na próxima aula.